Amados irmãos, nós estamos nessa caminhada aqui, nesse mês da Reforma Protestante, falando sobre alguns princípios que a Reforma trouxe até nós e que tanto tem nos abençoados. Que nós possamos, através desses pilares da nossa fé, a gente poder viver de acordo com a vontade do Senhor, como Ele quer ser adorado e como nós devemos viver no nosso dia a dia, na nossa caminhada. Nós estamos falando sobre os 5 solas da Reforma Protestante. São 5 princípios, não foram criados pelos reformadores, tá? Isso é mais moderno, século 20 que elaboraram isso, né? 19 ou 20, mas é recente isso. Mas sintetizam, né, o pensamento da Reforma Protestante, daquilo que estava acontecendo na época. E é importante a gente reviver isso para lembrar se nós estamos andando nos caminhos do Senhor, se estamos realmente sendo fiéis à palavra do Senhor. Porque os reformadores veio trazer isso, né? Um retorno às Escrituras. O que as Escrituras nos ensinam, e não o que o magistrado ou a tradição nos ensina, mas sim o que a palavra de Deus nos instrui e nos orienta. E nós estamos caminhando nisso. E a gente já viu, né? Estou colocando as mesmas introduções como das outras vezes, que os solas da Reforma, né, protestante não são proposições teológicas que sintetizam os principais pensamentos dos reformadores. Os solas são principais pontos de oposição da teologia reformada contra os ensinos da Igreja Católica da época. Então são pontos que, o que isso tem a ver com a época ali que estava vivendo, que a igreja precisava ser reformada, o que estava entulhando, né, a igreja que precisava ser limpado e reformado. Então elaboraram esses 5 solas, né? Por que fala sola escritura, ou somente a escritura? Porque a palavra de Deus não era a nossa única regra de fé e prática. Havia a tradição e o magistrado era maior do que a palavra. Como vou dar um exemplo aqui dessa questão da tradição ser maior do que a palavra de Deus. A tradição diz que Maria nasceu sem pecado. Maria, mãe de Jesus, nasceu sem pecado. E por ter nascido sem pecado, ela tem a Cristo Jesus, e quando morre, ela é assunta aos céus. Ela é levada aos céus. Nós não encontramos isso dentro das Escrituras, e nem na história da igreja, a não ser pela tradição da igreja, que diz isso. Mas a palavra de Deus diz que todos nasceram em pecado, todos são pecadores. E Maria mesmo diz isso na sua canção, lá em Lucas, na sua oração em Lucas, no Evangelho de Lucas. A minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Ela mesma reconhece que precisa do Salvador. Por isso a Reforma vem trazer, não, é as Escrituras que vão nos orientar. São as Escrituras que vão nos trazer realmente o que Deus diz e aquilo que é verdade. Então é nesse sentido. Depois nós temos somente a Cristo. E dizia que não é somente a Cristo, mas você precisa de outros mediadores para ser salvo, ou para chegar aos céus. Então a Reforma vem trazer, não, é somente Cristo. A nossa salvação é somente em Cristo Jesus, não é Jesus mais alguma coisa. É somente Cristo Jesus, o nosso Salvador. E hoje nós vamos conversar sobre a graça, que nós somos salvos pela graça. Nós não temos méritos nenhum para alcançarmos a salvação. Toda obra de salvação é por graça, e toda ela divina, vem do alto para baixo, vem de Deus para nós, e não de nós para com Deus. Se você crê em Jesus, é porque Deus tocou em você, para que você confessasse Jesus como seu Salvador. Como nós cantamos, eu estava cego, e agora eu vejo. E quem que operou esse milagre? O nosso Deus. Então hoje nós vamos conversar sobre somente a graça. E eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor em Efésios, um texto bem conhecido sobre isso, Efésios capítulo de número 2. Vou pegar minha cola aqui, tá bom? Efésios capítulo de número 2.
versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite preciosa, bendita, dia, ó Pai, que nós reservamos para cultuar, bendizer e glorificar o teu nome. Dia que o Senhor chama o teu povo para te prestar culto. E aqui estamos nós, ó Pai, como tua igreja, como teu povo, para te adorar, te bendizer e aprender também da tua palavra, que nos instrua como nós devemos adorar ao Senhor. Como nós devemos viver, ó Pai, o nosso dia a dia, no lar, no trabalho, nas nossas recreações, onde o Senhor nos enviar. Que nós possamos compreender o teu grande amor para conosco. E constrangidos, ó Pai, buscarmos viver uma vida que glorifique o teu nome. Assim nós oramos e pedimos a tua bênção, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Glória a Deus. Querido, então, no século XVI, quando a igreja estava mergulhada nessas trevas espirituais, onde a palavra de Deus tinha sido esquecida, Deus levanta homens e mulheres para trazer a igreja, trazer o povo de volta às Escrituras, de volta à palavra do Senhor. E Deus usou Martim Lutero, João Calvino, John Knox e outros mais reformadores, e eles voltaram os olhos para as Escrituras e redescobriram essa verdade maravilhosa, de que nós somos salvos somente pela graça de Deus em nós, por causa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Enquanto a igreja medieval pregava que o homem cooperava com Deus na salvação, através dos meus méritos, dos meus esforços, ou dos méritos dos santos que já tinham partido, a reforma protestante vem dizer que não há nenhum mérito em nós, e nem fora de nós, a não ser em Deus, a graça de Deus sobre nós, para nos trazer salvação. Porque se é pelo meu esforço, já não é mais pela graça. Se é pelo meu esforço que eu coopero com Deus, para a minha salvação, logo Cristo morre em vão, quando Ele diz, está consumado. Então não foi tudo consumado, resta alguma coisa ainda. Por isso os reformadores vêm trazer alertar a igreja para voltar às Escrituras e reconhecermos que a nossa salvação é única e exclusiva de Deus, é da parte de Deus para nós, do alto para baixo, é divina e não terrena. E por isso os reformadores trabalham essa questão de somente pela graça. O apóstolo Paulo vem trazer isso também. É interessante como o apóstolo Paulo escreve as suas cartas, e de modo especial a carta aos Efésios. Os 3 primeiros capítulos ele trata de teologia, e teologia da salvação. Ele está tratando aqui que é Deus que nos salvou, que nos predestinou, que nos escolheu com propósitos. Não é há propósitos na predestinação, na salvação pela graça, e nós vamos ver isso.
E nos 3 últimos capítulos, essa teologia tem que se transformar em vida. Ele vai falar de como nós devemos viver dentro de casa, como eu devo viver no meu trabalho, como são essas relações sociais. E é muito importante isso quando nós pregamos, que nós pregamos sim a teologia, mas essa teologia tem que ser transformada em vida, porque senão é só vaidade teológica. É só conhecimento histórico e não tem vida e vida diante do Senhor. Por isso, se achegue a ouvir a palavra do Senhor, a compreender os termos, os conceitos teológicos, mas que isso transforme em vida. Na sua vida, através da sua vida, onde Deus te colocar. E o apóstolo Paulo aqui no capítulo 2, depois de ele falar de como que Deus nos salvou, como que Deus agiu em nossa vida, ele vem repetir só com um outro foco. Se no capítulo 1 o foco é somente em Deus, agora no capítulo 2 é como que Deus faz isso no homem, como que Deus trabalha essa graça, essa salvação no homem. E é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, essa somente a graça. Deus, na sua infinita graça, Ele salva esse pecador e traz bênção, salvação e glórias ao seu nome. A condição humana estava desesperadora, sem Deus. O diagnóstico que o apóstolo Paulo nos trata aqui no capítulo 2 é que nós estávamos mortos. E não apenas alguns, mas todos estavam mortos nos seus delitos e pecados. E que é a intervenção de Deus que vem nos trazer vida. O homem estava espiritualmente morto, escravo do pecado e sobre a ira de Deus. Mas Deus intervém, e sobre essa intervenção de Deus é que nós vamos conversar hoje à noite. Eu gostaria de primeiro, porque somente a graça. Por que nós dizemos isso e falamos isso? O que o texto aqui nos ensina de que somente a graça? Por causa da nossa situação em que estávamos. Antes de falar do amor de Deus e da graça de Deus, ele vai falar sobre a nossa condição sem Deus. Quem nós éramos, onde estávamos, e o que estava acontecendo conosco. E o texto é bem claro, quando ele fala aí no capítulo de número 1, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e fazendo a vontade da carne, e éramos por natureza o quê? Filhos da ira. Ele vai mostrar essa nossa condição, quem nós éramos, e parece que cada sentença ele vai agravando mais a nossa situação. Estávamos ali mortos, mas é mais do que mortos, é assim, vamos afundando cada vez mais, sem ter desculpa de que nós alcançamos de alguma forma a salvação. Por isso, estávamos mortos, estando vós mortos, morto espiritualmente. E um morto espiritualmente não sente fome, não sente sede por Deus, não sente fome por Deus, é insensível à voz de Deus, não quer saber de Deus, como muitos de nós. Buscávamos os nossos próprios interesses, não queríamos saber de Deus, até que Deus toca na nossa vida. Estávamos insensíveis. E o grande problema é gente morta dentro da igreja, espiritualmente morta dentro da igreja, que não se alegra com Deus, que não deseja Deus, está anestesiado sobre as coisas de Deus, mas muito alegre, muito desperto, muito disposto ao pecado. Abre mão de todas as coisas de Deus para buscar os seus próprios prazeres. Enquanto que aquele que foi alcançado pela graça, a gente, ainda que inclinado a esses desejos da carne, a gente ainda nos esforçamos e nos dedicamos para servir ao Senhor com alegria. E oramos: Senhor, transforma a minha vida, traga de novo a alegria de servir ao Senhor, de dispor o meu coração diante do Senhor. A morte espiritual é o ponto de partida da graça. O homem sem Cristo não está apenas doente, ele está morto espiritualmente.
O morto não pode responder, não pode escolher, não pode reagir. Assim é o pecador, separado da vida de Deus, insensíveis às questões espirituais e incapaz de agradar a Deus, o seu Senhor, agradar ao Senhor. Paulo não fala apenas de alguns homens que estavam mortos, mas todos os homens estavam mortos. O mundo moderno tenta suavizar o pecado, dizer que você comete um erro, é apenas um deslize. Não, pecado gera morte, e morte eterna. Por isso é algo muito sério nas Escrituras. E é somente pela graça que pode Deus ressuscitar um morto. Mas você tem que compreender qual que era a sua situação. O morto não podia escolher. Logo, é Deus que toca em sua vida. Mas nós não estávamos apenas mortos, estávamos também escravos. Escravos da nossa própria vontade. E ele vai dizer aqui no texto, que nós estamos... Está o texto ali, vamos lá, né? Nos quais andasses outrora segundo o curso deste mundo, éramos escravos do mundo, do principado da potestade do ar, isso aqui está falando do diabo, e também nossas inclinações da carne. Eu era escravo das minhas próprias vontades, da minha própria carne. Então, além de nós estarmos mortos, nós éramos escravos tanto do mundo. No mundo aqui não é mundo pessoas ou terra, mas é mundo sistema, o sistema mundano que nos faz conformar à vontade dele, à vontade do mundo. Assim nós estávamos escravos deste mundo, escravos do diabo e escravos da nossa própria carne, da nossa própria vontade, e não buscávamos a vontade do Senhor. A liberdade que o mundo prometia para nós, os que não tínhamos Cristo, era ilusão. O homem era escravo, e somente a graça de Deus é que vem nos libertar dessa escravidão, do mundo, do diabo e da minha própria vontade, da minha carne. Essa era a nossa situação. E se não bastasse isso, de nós estarmos mortos, de nós sermos escravos, nós éramos um para-raio, em que a ira de Deus apontava para nós, porque Deus é santo, Deus é justo, e Ele não suporta o pecado. Por isso estávamos sujeitos à ira de Deus, à mão pesada do Senhor, porque nós desobedecíamos ao Senhor, estávamos longe do Senhor, e éramos por natureza filhos da ira. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É Deus quem põe a mão, é Deus quem manda um raio mesmo ali, e éramos um para-raio, onde vinha a ira de Deus, e poderia vir a ira de Deus sobre a nossa vida. Por andarmos mortos, escravos, a consequência disso era Deus julgar a cada um de nós com a sua ira santa, que condena o pecador. Deus não vai inocentar o culpado, tem que pagar. Isso tem que ocorrer na nossa caminhada diante do Senhor. Éramos filhos da ira. O diagnóstico chega ao seu ponto mais grave. O homem está sob o juízo de Deus, a ira de Deus. Deus é santo diante de um pecador, por natureza. Todos nós merecemos condenação eterna. Pesado isso, né? É ruim falar disso, de quem nós éramos, qual era a nossa situação. Não tinha nada de bonzinho não, até das crianças. As crianças quando nascem não são anjinhos não. Nós somos pecadores. Mesmo ela não ter pecado, eu sou pecador não porque eu pequei, não, porque eu nasci em pecado, por causa do pecado de Adão, que me condena ao inferno. Isso é muito pesado para cada um de nós. Então, querido, entenda isso. A parte de Cristo, a parte de Jesus, o homem está morto por causa do seu pecado.
Longe de Cristo, estamos escravizados pelo mundo, pelo diabo e pela nossa carne. E pior ainda, estamos condenados sob a ira de Deus. Mas é justamente aqui, nessas trevas espirituais, nesse abismo da nossa miséria, que o brilho da graça mais resplandece. Quando não havia mais esperança para nós, Deus intervém. No versículo 4 vai dizer, mas Deus. É a conjunção adversativa mais abençoada que temos nas Escrituras. Mas Deus, que é rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida, juntamente com Cristo Jesus, pela graça sois salvos. Quem nós éramos, perdidos, alvos da ira de Deus, mas Deus, por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia, em Cristo Jesus, nós somos salvos pela graça. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor. Essa era a nossa condição, a situação que nós estávamos. Mas temos a intervenção de Deus. Deus interfere em nossa situação. Deus vê a minha condição, a sua condição. Sabe que não conseguimos por nós mesmos sermos salvos. Mas Deus, de maneira assim extraordinária, primeiro, através da sua misericórdia. Mas Deus, que é rico em misericórdia, não é só misericórdia, é rico. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre a nossa vida. Esse é o Deus que nós servimos, querido, que não nos pune por aquilo que merecemos. Isso é misericórdia. Eu mereci o inferno, mas Ele não me dá o inferno. Ele é misericordioso, amoroso, tremendo, Pai bondoso. Ele olhou para mim, não viu beleza alguma, mas mesmo assim resolveu me amar. Ele olhou para você. Ele, mais ainda, antes da fundação do mundo, como diz o capítulo de número 1 de Efésios, Ele te escolheu. E antes da fundação do mundo ainda, escreveu todos os seus dias, quando nenhum deles havia ainda. E esse Deus sabe que todas as coisas cooperam para o teu bem. E Ele vai trabalhar para isso, para que nessa terra Ele venha fazer, não que você seja feliz, mas que você se pareça com Cristo Jesus, o seu Filho. Que nós possamos parecer com Jesus. Não só Ele é rico em misericórdia, mas também o amor dEle é grande. Por causa do grande amor com que nos amou. Por que Deus me escolheu? Por causa da sua misericórdia. Por que Deus me escolheu? Por causa do seu grande amor. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o Newton, Deus amou você, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. É por amor, um amor que a gente não consegue compreender, o amor que excede o nosso entendimento. Como Deus pode amar um assassino, crucificado do lado dele? Como que Deus pode amar a mim? Porque eu sei quem eu sou. E Ele foi lá e me escolheu. Por amor e por misericórdia. Louvado seja Deus por isso. A misericórdia é Deus não nos dando o que merecemos. O pecado merecia morte e condenação. Mas Deus, em Cristo, oferece perdão e vida. A prova suprema desse amor é a cruz de Cristo. Ali, justiça e misericórdia se encontram. Cristo levou sobre si a nossa culpa, para que pudéssemos ter reconciliação com Deus e sermos salvos da sua ira. Louvado seja Deus por isso. Engrandecido seja Deus por isso. E eu acho isso tremendo. Salvos pela graça sois salvos. Não é pelos meus méritos, não é pela minha performance, não é porque eu sei orar bem, não é porque eu sei a Bíblia decor, não é porque eu tenho versículos, não. É somente pela graça de Jesus, pelo amor de Jesus. E por que Deus faz isso?
como eu falei, Deus nos salva com um propósito. Eu acho maravilhoso como que Deus faz isso, age dessa maneira nas Escrituras. O propósito do Senhor trazer salvação pela graça. Qual é esse propósito? Primeiro, é para glorificar a Deus. Ele nos salva para a sua glória. É interessante que Deus nos salva, para mostrar nos séculos vindouros. Deus salva você, pecador, que não merecia nada, para mostrar como um troféu. Olha aqui, olha a minha graça. Ele vai mostrar para os ímpios, vai mostrar para os arrogantes, para os religiosos. Olha aqui a minha graça. Deus nos salva e nos usa como troféus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. O pastor Hernandes tem uma frase sobre isso, algo tremendo. Deus não nos salvou para que exaltássemos a nós mesmos, mas para que fôssemos troféus da sua graça. A salvação procede de Deus, é realizada e comunicada por Deus, para que Ele receba toda a glória. Hoje somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, a menina dos olhos de Deus, troféus da graça de Deus, para mostrar nos séculos vindouros a minha suprema graça. Deus torna as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Deus não podia ter feito diferente? Eu vou escolher os bons, eu vou escolher os bonitos. Gente, eu estaria perdido, não sei que lugar da fila, Não sei como que a Bilu, Deus acho que transformou os olhos da Bilu, poder ver alguma coisa aqui. Mas ela vê o coração, O Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. A Bilu vê, esse menininho é bom, e tudo mais. Queridos, esse é o Deus que nós servimos, que vê o nosso coração, e é por graça, não por méritos, não por formosura, não por sabedoria. E Ele faz de propósito, chama as coisas loucas desse mundo, as excluídas desse mundo, para envergonhar os sábios, os que se acham que merecem. Que nós possamos ser humildes, suficientes, para sabermos que é somente pela graça. E Deus nos salva para mostrar, olha só a minha graça, suprema riqueza da minha graça. Olha quem eu salvei aqui, é um troféu. E toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. Mas não só para rendermos glórias a Deus. Há um propósito essa nossa salvação. Além de render glórias ao Senhor, nós também, Deus nos salva, Deus nos chama para as boas obras. Boas obras sejam a outras pessoas e também boas obras diante de Deus. A nossa vida santa, a nossa vida reta. Às vezes a gente pensa como boas obras sempre para o outro, mas boas obras também diante do Senhor. Uma vida santa, reta diante do nosso Deus. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Logo, eu não vou fazer as boas obras para alcançar o céu, porque não vai ser pelos meus méritos e nem pelo meu esforço, mas é ao contrário, porque eu tenho o céu, eu fui alcançado pela graça, eu agora transmito graça, não para alcançar o céu, mas porque eu fui alcançado pelo céu. Eu faço boas obras porque Deus abençoa a minha vida e eu quero ser instrumento de bênção na vida de outros. É isso que nós devemos ter em mente, querido, e entender essa graça maravilhosa do nosso Deus. A graça é a fonte da nossa salvação. A fé é um meio para essa salvação. E a salvação é dom de Deus, é presente de Deus. Não merecemos, mas Ele nos dá. Por isso, não há espaço para a vanglória humana. Toda a glória pertence ao nosso Deus. Assim, a salvação é totalmente divina. Do início ao fim, pela graça sois salvos. Quem foi alcançado pela graça, manifesta isto em uma vida de santidade, amor e serviço ao próximo. Fomos recriados em Cristo para viver de modo que o mundo veja as nossas boas obras
e glorifique o nosso Deus que está nos céus. Eu faço boas obras, porque eu fui alcançado por essa graça. E quando eu faço boas obras, Deus é glorificado. As pessoas vão ver e vão render glórias a Deus. Deus viu a nossa condição, querida. Não tinha jeito. Ele intervém para salvar a mim e salvar a você, com um propósito. Como eu fui alvo do amor de Deus, esse amor me constrange a viver uma vida santa, esse amor me constrange a viver uma vida que possa repartir esse amor derramado no meu coração. E fica a pergunta: você está compreendendo isso? Você sabe quem era, o que Deus fez e o que o Senhor quer de você, enquanto Ele não volta? Que nós possamos, como diz o texto, nós fomos criados para as boas obras, que Deus antes da fundação do mundo já preparou para que nós andássemos nela. Diante disso, para a gente encerrar esse momento aqui, porque precisamos dar somente a graça hoje, porque precisamos compreender o que aconteceu lá no passado para os nossos dias. Primeiro, é para você lembrar que não é pelo seu mérito ou performance, é pela graça, presente de Deus sobre a sua vida. Entenda isso, não é pelo seu esforço, não é pelo seu mérito, é somente pela graça. Segundo, para lembrar você também de que todos aqui na igreja são pessoas imperfeitas, mas alcançadas pela graça. Todos nós somos imperfeitos, estamos em reforma até o dia de Cristo Jesus. Então não espere perfeição do pastor, porque o pastor não é perfeito. Olhe para Cristo. Não espere perfeição do seu irmão, porque ele também tem as suas lutas, como você. Cuidado no seu juízo, cuidado na sua cobrança dos outros. Como a gente sempre fala, né? Quando você aponta um dedo para um, tem 3 voltando para você. É como aqueles 2 que foram para, eu já disse isso e repito, não tem como. Foram ao templo, o publicano e o pecador. O fariseu e o publicano foram no templo. Um ora para si mesmo: muito obrigado, Senhor, porque eu não sou como aqueles. Eu sei teologia reformada, eu sei o culto verdadeiro, eu sei isso, eu sei a teologia correta. Enquanto que o outro, humilhado, prostrado diante do Senhor, batia no peito: sê propício a mim, pecador, tem misericórdia de mim, Senhor. E Jesus fala que esse publicano que não podia nem entrar no templo, é que foi restaurado, que foi salvo pela graça do Senhor. Porque não é pelos meus méritos, mas pela graça do Senhor Jesus. Por isso devemos nos humilhar diante do Senhor. Por isso, querido, venha como você está. Hoje você veio aqui e saiba que Deus te aceita como você é. E te convida para isso. Ele quer salvar, Ele não está esperando que você seja perfeito, para depois você se render aos pés de Jesus. Se renda como você está. Há essa frase aqui que eu acho maravilhosa: Deus ama você o bastante para aceitá-lo como você está, na sua condição, mas Ele o ama demais para não permitir que você continue do mesmo jeito. Quem é alvo da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, quer viver em santidade. A mudança de vida, a mudança no palavreado, se parece com Jesus. Abandona os vícios, aquilo que prende, escraviza, e vai viver e quer viver para a glória do Senhor. A nossa alegria é satisfazer o nosso Deus, o nosso Salvador. Venha como está, mas saiba que Deus vai transformar a sua vida para uma vida que o Espírito Santo vai trabalhar para se parecer mais e mais com o Senhor Jesus. Amém? Vamos colocar em pé. Vamos saber, compreender que somente pela graça nós temos a salvação. Vamos cantar a graça novamente.
Se a gente tivesse aqui a oportunidade daquela música lá inglesa, né? Amazing Grace. É lindo aquele hino e tudo mais. Mas essa música, ela dá uma traduzida também para a gente, de como a gente era e quem nós somos, e fomos alcançados por essa graça. Cante compreendendo quem você era, o que Deus fez e o que você tem que fazer agora ao sair daqui. Nós entramos para adorar e vamos sair daqui para servir o Senhor. Tua graça, ó Deus, quão doce o som que salva o pecador. Perdido, encontrado foi, e o cego enxergou. Tua graça, grande amor com que o Senhor nos amou. Não merecíamos tanto amor, ó Pai. Mas o Senhor, por tua misericórdia, por teu amor, resolveu nos salvar. Somos salvos por essa graça bendita, maravilhosa.
Ó Pai, que nós possamos saber de onde viemos e quem nós éramos, que não havia nada em nós para o Senhor nos amar com tanto amor. Obrigado por essa prova de amor, de entregar o Teu Filho para morrer por nós pecadores, Teu Filho santo, Teu Filho amado, por aqueles que não buscavam ao Senhor. Obrigado, ó Pai. Nós somos eternamente gratos e por isso queremos passar a eternidade louvando, bendizendo, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Obrigado, ó Pai, porque por aquilo que o Senhor nos faz, nos torna. Hoje nós somos filhos, somos herdeiros, somos amados pelo Senhor, somos alvos do Teu amor, das bênçãos do céu. Somos abraçados, cuidados e muitas vezes carregados no colo, quando não temos força, ó Pai, nem para levantar. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado pelo Espírito Santo, que intercede por nós, que nos sela até o dia da redenção. Obrigado por esse Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, que nos ajuda a viver em santidade, que nos ajuda a fazer as boas obras, que grita no nosso coração, na nossa mente, aos nossos ouvidos, que nós temos um Salvador. Pai, que nós possamos sair daqui para servir ao Senhor com alegria. O Senhor nos salvou com o propósito de glorificar ao Senhor, de estender a mão ao próximo, de viver vida santa, reta, em casa, no trabalho, na escola, onde o Senhor nos colocar. E as pessoas vendo essas boas obras, venham glorificar o Teu nome. Nos ajude, ó Pai, a sermos transformados por esse amor. E Teu Santo Espírito trabalhe, lançando fora esses pecados, ó Pai, que tem entristecido o Teu Santo Espírito. Que o Senhor trabalhe no nosso coração, que nós possamos não entristecer o Teu Santo Espírito, mas alegrar o Teu Santo Espírito. Nos ajude, ó Pai, a cada dia despertar para glorificar o Teu nome, a cada dia saber que as misericórdias do Senhor se renovam a cada dia sobre nós, e que não importa o que aconteça, seja, ó Santíssimo Deus, tribulação, angústia, perseguição, nada vai nos separar do Teu amor, que está em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Obrigado, ó Pai, por essa segurança que nós temos, que das Tuas mãos ninguém nos arrebata. Queremos viver para a Tua glória e para o Teu louvor. Obrigado por sermos salvos, pela Tua graça, por esse presente maravilhoso, através de Cristo Jesus. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja. Abençoe a nossa semana. Que a nossa semana seja uma semana frutífera. Que possamos, ó Pai, ainda que com lágrimas, semear, mas voltar com os feixes, com alegria, celebrando ao Senhor. Abençoe, ó Pai, cada lar, cada casa, cada vida aqui. Saia, ó Santíssimo Deus, alegre na Tua presença. Que as circunstâncias não venham roubar a nossa alegria. Que o alvo da nossa alegria seja sempre o Senhor. Abençoe essa semana, ó Pai, para o louvor da Tua glória. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo, esteja sobre a Tua igreja, hoje e sempre. Amém. Vamos cantar o amém?